Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite quentíssima dessa terça-feira. E para falar do jogo de amanhã, né? Um clássico contra o São Paulo no Morumbi, 7h30 da noite. Vamos falar do time, vamos falar da possibilidade de o Santos já garantir antecipadamente a classificação para as quartas de final. Algo que não acontece desde que o Rueda, o cadavérico, o catastrófico, o apocalíptico Andrés Rueda assumiu o Santos. Isso pode acontecer nessa rodada. Depende da combinação de resultados, vamos falar sobre isso também. E sobre a arbitragem da polêmica Edna Alves Batista, que inexplicavelmente foi escalada para apitar esse importante jogo do Campeonato Paulista. Mas antes eu queria pedir para vocês aqui, se inscrevam no canal, combinado, gente? Se inscrevam, dê o joinha, que é o like, e ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Pessoal, é o seguinte, tá todo mundo falando aí que o Juliano não joga, tá? Mas tá sendo poupado corretamente, beleza. Ele tem mais é que se recuperar bem, porque é um jogador importante, uma peça importante para a temporada do Santos, tá? E o Santos está muito bem nesse grupo, vai se classificar em primeiro lugar, muito provavelmente. Então ele não joga. O substituto dele é o Casares, também tá machucado. Não joga nunca, quando joga se machuca. Mas tudo bem, tá machucado. Tá todo mundo cravando aí que o Nonato vai fazer parceria no meio campo para João Schmidt e para o Pituca. Eu tenho dúvidas. Eu acho que Carille, pode escalar o Rincon. Pode escalar o Rincon, dando um pouquinho mais de liberdade, especialmente para o Pituca. E também para o João Schmidt, que sabe chegar e pisar na área adversária. Você teria 3 ali, tá? 3 aqui. Você tem o Rincon aqui, você vai ter desse lado aqui o Pituca e desse lado aqui o João Schmidt. Entendeu? E aí na frente você vai ter o Otero, um centroavante, deve ser o Furk, imagino eu, ou talvez até o William Bigode, por conta da experiência dele, da vivência, de saber enfrentar esse tipo de situação, que é um clássico, é um jogador que passou por Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, agora está no Santos, passou pelo Atlético Paranaense, é um jogador vivido. Talvez até ele saia como titular. Tá muita gente apostando, inclusive, que o Furk pode voltar. Não sei não, eu acho que o Bigode sai jogando. E lá na esquerda o Guilherme. Entendeu? Agora, se o Carille quiser surpreender, se ele quiser surpreender o São Paulo, o Carpini, ele poderia colocar o Felipe Jonathan de lateral esquerdo, tá? E avançar o Rainer ali naquela beirada. Porque o São Paulo não vai ter o Wellington Rato, que está lesionado. E o Rato é um jogador de muita marcação também. É um jogador de chegada, de finalização, mas ajuda muito na marcação. O Eric, que é o substituto dele, que inclusive entrou no jogo passado, não é um jogador com essa característica. Isso forçaria o São Paulo a mexer ali, talvez, no seu meio campo. Que ele sabe colocando o Alisson aberto pela direita, uma posição que ele já fez várias vezes para ajudar. Porque se você tem Felipe Jonathan, que ataca, e o Rainer, que ataca também, você pode perfeitamente colocar o Guilherme do outro lado, do lado direito, ou então o Otero mesmo, deixar o Guilherme no banco. Aí o ataque ficaria Otero, Bigode e Rainer. O meio campo com o Rincon, Pituca e João Schmidt. E a defesa com o João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e o Felipe Jonathan. É interessante isso. Estava aqui pensando, maquinando, pensando no jogo de amanhã, eu acho que é uma possibilidade muito grande. E o Santos, se ele vencer esse jogo, ele dá uma encorpada, gente. Ele dá uma encorpada. Porque é um clássico contra o São Paulo, que é o atual campeão da Supercopa do Brasil e da Copa do Brasil, um dos favoritos ao título, e o jogo é no Morumbi. Dá para ganhar? Dá. Eu acho que dá. Dá para perder também, óbvio. O São Paulo vai em casa. Tá mais bem estruturado nesse momento do que o Santos. Esse time do São Paulo já tá junto, gente. Perdeu uma peça aqui, outra ali, entre elas o Caio Paulista, que foi pro Palmeiras. Tudo bem, o Wellington Rato não vai jogar e nem o Lucas Moura. Mas o resto tá lá. O resto tá lá. E se o Santos conseguir vencer esse jogo, se ele conseguir vencer esse jogo, dependendo de uma combinação de resultados, ele já se garante matematicamente nas quartas de final do campeonato. Para que isso venha acontecer, o Santos tem que ganhar e chegar a 19 pontos. Aí ele garante a vaga se o Ituano não bater o Mirassol. Esse jogo vai ser em Itu. E uma outra combinação, além do Ituano não vencer, o Santos vai ter que torcer para o Santo André não ganhar do Guarani, que vai ser em Campinas. Ou então, que a Portuguesa venha perder no Canindé para o Água Santa.
Então veja a situação do Santos nesse momento, completamente diferente daquela época do Rueda. Que maravilha, né, gente? Que maravilha. Outro dia eu até comentei lá no programa que eu faço na Placar TV, todos os dias de segunda a sexta, das 11h30 até a 1h da tarde, que depois de 3 anos eu me vi torcendo contra um time grande. Quando jogou Ponte Preta e São Paulo, eu torci para Ponte Preta. Quando jogou Santo André e Palmeiras, eu torci para Santo André. Quando jogou Portuguesa e Corinthians, eu também torci para Portuguesa. Nos 3 anos anteriores, eu torcia sempre para os times grandes. Eu falei, esses caras não vão cair. E eles não podem perder ponto para times pequenos, porque o Santos é hoje um time que está brigando com os times pequenos para não ser rebaixado. Mas a situação do Santos hoje é muito confortável. É líder geral do campeonato. E repito, nessa rodada pode garantir a classificação para as quartas de final do campeonato. Tá? Lembrando que aí, se classificando, o Santos está no grupo A. Tá? Então ele vai jogar com o segundo colocado no grupo A. Pode ser o Ituano, pode ser até o Santo André, pode ser a Portuguesa. Mas com a vantagem de jogar na Vila Belmiro, porque ele vai ter melhor campanha. E se ele for somando pontos, que eu falei para vocês no vídeo passado de ontem, ele vai agregando aos pontos desta fase. E aí quem tiver mais pontos sempre vai estar jogando em casa. E é muito importante você ter essa situação de poder jogar em casa, decidir em casa. Entendeu? A gente estava até discutindo essa questão, né? Pô, e se tiver uma final Santos e Palmeiras, e o Santos tiver a possibilidade de jogar a segunda partida em casa, ou Santos e Corinthians, ou Santos e São Paulo, jogaria aonde? Na Vila Belmiro? Os grandes títulos do Santos não foram conquistados na Vila Belmiro. E no ano passado, de 3 jogos finais, quando o Santos precisava de uma vitória, 2 jogos foram na Vila Belmiro. O Santos não conseguiu ganhar. Time bom ganha em qualquer lugar, time ruim perde em qualquer lugar, inclusive em casa, com o apoio da torcida. Agora, é claro que você pode dizer para mim, Xamã, mas time bom com o apoio da torcida, a chance aumenta, né? Aumenta. Mas tem o faturamento. Por outro lado, ser campeão, você ganha 5 milhões de prêmio, acho que quase 6 milhões da federação. Tem que pensar nisso também. Mas veja só a situação, estou comentando tudo isso com vocês, porque a nossa realidade hoje, a realidade do Santista hoje, é completamente diferente dos 3 anos passados. A gente está fazendo conta para ser campeão, mesmo estando na Série B. Estamos pensando em ser campeão num campeonato que tem 3, 4 times da Série A. Bragantino, Corinthians, São Paulo e o Palmeiras, que para mim hoje no momento é o melhor time do Brasil. Entendeu? Então veja a situação como é complicada, como é benéfica, como é auspiciosa para o Santos nesse momento. Para encerrar esse vídeo, pessoal, eu queria falar sobre a arbitragem. Sobre a Edna Alves Batista. Não faz o menor sentido essa moça que está ao jogo. Ela é uma árbitra confusa, que sob pressão não costuma tomar boas decisões, e ela, querendo se impor em relação aos atletas, ela assume um papel de prepotente, que não é legal, pilha os jogadores, que pilhados pilham mais ela ainda. E o histórico dela de confusões, de erros em jogos importantes, não é pequeno. O histórico é grande. Em 2020, por exemplo, na Vila Belmiro, Santos e São Paulo ganhou por 3-0. Ela deixou de dar 2 pênaltis para o Santos, um em cima do Marcos Leonardo e outro em cima do Ângelo. A federação, através do seu departamento de arbitragem, reconheceu os erros dela e afastou. Ela prejudicou o São Paulo também no jogo do interior de São Paulo, acho que foi contra o Novo Horizontino, ao deixar de marcar um pênalti claríssimo em cima do Lucas Moura, no ano passado. Fez lambança no clássico Botafogo e Flamengo, foi apitar na Série B. Enfim, tá cheio de jogos onde ela comete equívocos. Gente, o melhor árbitro do Brasil hoje chama-se Rafael Claus. E ele é de São Paulo. Santos e São Paulo no Morumbi amanhã deveria ter a arbitragem do Rafael Claus. Só que, lamentavelmente, a federação colocou a Edna. Que tudo dê certo, que ela faça uma ótima arbitragem e que o jogo seja resolvido dentro do campo. Mas a chance de dar confusão, meus amigos, não é pequena. De qualquer maneira, vamos torcer para que seja uma grande partida sem interferência da arbitragem. Tá? Amanhã, 7h30 da noite no Morumbi. O Santos tem possibilidade de já se garantir na próxima fase do Campeonato Brasileiro, ou seja, quartas de final. E o time, o que vocês acharam do que eu conversei com vocês aí? Que time vocês escalariam? O Santos hoje tem opções. Pena que não vai ter o Juliano. Mas tá bem melhor do que nos anos passados, não é mesmo? Nos vemos.